O azulejo português é uma das marcas que representa a cultura de Portugal. Criou raízes na Península Ibérica a partir dos finais do século XV. Para falarmos da história do azulejo português, temos de remeter-nos à sua origem. A influência da decoração ornamental muçulmana teve uma forte incidência na cultura do azulejo português. Em termos práticos, o azulejo português consiste numa placa de cerâmica quadrada, de pouca espessura, geralmente com medidas 15 por 15 cm. Este artefacto tem uma das faces decoradas e vidradas, resultado da cozedura de um revestimento geralmente denominado como esmalte, tornando-se impermeável e brilhante. A sua utilização é também comum em países como Espanha, Itália, Holanda, Turquia, o Irão ou Marrocos. Mas para conhecermos um pouco melhor a história e a importância do azulejo em Portugal, vamos convidar-te a fazeres connosco uma visita ao Museu do Azulejo. Ora, muito bom dia a todos. É com muito gosto que participamos no programa Estudo em Casa e vos convidamos a conhecer o Museu Nacional do Azulejo, que é um museu que fica localizado em Lisboa, na zona oriental de Lisboa, relativamente próximo do Parque das Nações. Ora, muito bem, estamos aqui no interior do Museu Nacional do Azulejo, exatamente no início da exposição permanente, onde começa a narrativa da história do azulejo em Portugal, a sua evolução, aquilo que o torna tão especial e tão único e tão identitário da cultura portuguesa. Mas aquilo que torna esta visita realmente também extraordinária não é só conhecer o azulejo, é porque ela é exatamente narrada neste espaço, que é um antigo convento fundado em 1509 pela Rainha Dona Leonor e que tem também ele exatamente cerca de 500 anos de história, ou seja, tantos quanto a história do azulejo em Portugal. E, portanto, nós não vamos circular por um espaço onde se encontram painéis pendurados, isolados, nós vamos realmente encontrar toda uma emocionalidade que é trazida entre o diálogo do azulejo com o espaço, que é um espaço que tem tudo a ver com aquilo que poderia ser a casa perfeita para o azulejo. E, portanto, vamos circular em espaços como este, claustros que têm ainda aqui um perfil do tardogótico. Vamos circular em espaços como este, em que vemos já depois o azulejo contemporâneo no segundo piso do museu. Espaços como este, como por exemplo a sala da caça, onde vemos aqui um conjunto de azulejos, de painéis de ambiente palaciano e depois elementos que constituem autênticas surpresas, porque para além de ver a narrativa daquilo que é a história do azulejo, temos depois extras como este, a visita à Igreja da Madre de Deus, e onde podemos apreciar um espaço que é original do convento. Ele foi deixado exatamente assim em memória do convento da Madre de Deus, e portanto é uma igreja que ainda hoje está consagrada, e onde podemos apreciar o azulejo da maneira que ele verdadeiramente deve ser apreciado, ou seja, integrado nos locais de origem para os quais foi concebido e onde tem ainda toda a sua leitura plena. Porque o azulejo é isto, entender o azulejo é entender um bocadinho daquilo que é a alma portuguesa, o espírito português, porque ele traz muita emocionalidade ao espaço. Ninguém entra, por exemplo, neste espaço desta igreja e fica indiferente. Há toda uma narrativa que é interligada neste conjunto de elementos que procura o envolvimento do crente, o envolvimento de quem o observa. E o azulejo era exatamente isso. Muitas vezes temos o azulejo de padrão, temos o azulejo que está integrado em espaços que constituem autênticas cenografias. Às vezes nem sequer nos apercebemos que ele está lá, mas há depois toda uma emocionalidade que é transmitida. É como se o azulejo fosse, nós dizemos muito isto, uma espécie de pele de arquitetura,
mas se calhar mais que isso é quase como se fosse uma espécie de elemento carismático daquilo que é a arquitetura portuguesa. E para terminar a visita, para além de percorrer todos estes espaços, existe depois um elemento absolutamente incontornável, porque há um painel de azulejos no Museu Nacional do Azulejo que tem cerca de 23 metros de comprimento e que é impossível reproduzir aqui virtualmente, e que mostra toda a cidade de Lisboa antes do terremoto de 1755. Portanto, é um incontornável documento histórico que poderá ser apreciado no Museu Nacional do Azulejo. E, portanto, o museu é isto, é uma caixinha de surpresas, conta uma história única num espaço único, é verdadeiramente a Casa do Azulejo e, portanto, deixamos o convite para virem compreender melhor esta arte identitária, para depois, sobretudo quando saírem, poderem apreciar o azulejo um pouco por todo o lado, nos espaços para onde ele foi verdadeiramente pensado e colocado. E, portanto, fica aqui o convite. Quase tão incrível quanto a história do azulejo é a possibilidade que tens de explorar conceitos matemáticos e das expressões artísticas, nomeadamente da educação visual e da educação tecnológica, utilizando este incrível material. Desde isometrias a padrões, áreas e perímetros, são muitos os conceitos matemáticos que podes explorar num conjunto de azulejos. Vamos então convidar-te para fazeres connosco uma nova visita, desta vez a uma sala de aula. Vamos analisar todo o processo de elaboração de um azulejo e levar-te ao desafio de hoje. Por falar nisso, o nosso desafio de hoje é baseado num problema proposto pelo professor José Paulo Viana e que se baseia em 4 azulejos especiais que vamos construir agora. Comecemos por fixar 4 azulejos com a ajuda de réguas e de grampos. De seguida, com um compasso, construa-se uma circunferência de centro no ponto onde os 4 azulejos se encontram e raio igual ao lado do azulejo. Seguidamente, tracemos circunferências de centros nos pontos médios dos lados adjacentes dos azulejos e de raio igual a metade do lado de um azulejo. Pintemos de azul as interseções de cada par de círculos de menor raio. E de vermelho, o interior do maior círculo que não pertence a nenhum dos círculos menor. Agora é a altura de ir ao forno, ou melhor, à mufla. O azulejo terá de ser sujeito a uma temperatura de 1050 graus num processo que demora várias horas. Posto isto, o nosso desafio de hoje é o seguinte: qual é a relação entre a área vermelha e a área azul deste conjunto de 4 azulejos? Bom trabalho!